Esta é a lição número 7 e nós vamos estudar a salvação pela fé. Eu quero orar com você antes de começarmos a estudar. Pai bendito, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pela oportunidade, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de alimentar o nosso espírito com as verdades do Teu reino. E nós pedimos que o Senhor alcance cada vida que está assistindo nesse momento. Que o Senhor alcance a minha vida, a vida do Pedro, enquanto gravamos. E que o Teu Espírito Santo opere. Nós não queremos apenas guardar conhecimento, obter informações teológicas. Nós queremos ser nutridos pelo Teu Espírito. Nós queremos que a Tua Palavra seja encarnada em nós, transformando nossas vidas. Nós oramos por isso, confiados, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na matéria número 1. A matéria número 1 diz respeito à doutrina da salvação. E nós já vimos 6 aulas anteriores. O propósito eterno de Deus, a queda do homem, a salvação em Jesus, parte 1, a salvação em Jesus, parte 2. Vimos também a lição sobre o arrependimento para a salvação. E a 6ª lição, o arrependimento e o reino de Deus. Esse conteúdo de ensino sobre a doutrina da salvação vai nos trazendo a base sólida de confiança, de fé, de convicção no plano eterno de Deus, em nos colocar nesta terra, nos salvar por meio de Jesus Cristo e nos levar de volta à comunhão plena, à intimidade com o Pai. É tudo que eu e você precisamos. E conhecer isso, não apenas guardar informações, mas nos alimentarmos dessa verdade, fortalece a nossa fé e nos fortalece para tudo que precisamos viver no dia a dia da vida, inclusive nos assuntos mais terrenos, da profissão, do trabalho, todo o cuidado diário, toda a obrigação da vida, em todas as coisas. Seremos guiados pelo Espírito Santo por causa do alicerce sólido da palavra sendo implantada em nós. E nessa lição nós estamos vendo salvação pela fé. E a verdade central da lição é: somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é completamente desvinculada dos esforços humanos. O conceito bíblico de graça é favor imerecido de Deus. Quando nós estudamos sobre a graça, a partir do livro e das ministrações do pastor Luciano Subirá, nós também entendemos de uma forma muito concreta, muito consolidada. Graça é capacitação para vivermos o Evangelho, capacitação para vencer, é capacitação divina de todos os elementos espirituais, para nós que somos seres espirituais, mas vivendo no mundo físico. A graça do Senhor é algo que só existe no reino de Deus e precisa ser compreendido. A salvação é pela fé e a graça, a salvação, os benefícios de Deus por nós não estão vinculados aos nossos esforços. Isso é de elevadíssima importância para a construção da nossa fé, da nossa convicção. E o conceito de graça, ele está completamente vinculado a algo que Deus fez a nós sem merecermos, por pura graça. Também nós podemos ver aqui o objetivo dessa lição, entender o que é a graça de Deus e o que é crer em Jesus. Queremos entender que a salvação é um dom gratuito de Deus, não baseado em nossos méritos, mas na graça divina. Nesta aula nós vamos ver os seguintes tópicos: salvos pela graça de Deus, o que é a fé para a salvação, a confissão, a fé é o estilo de vida do salvo e a certeza da salvação. Lembre-se sempre que nenhuma dessas aulas
você vai ver algo que está sendo repetitivo. Quanto mais eu e você estudamos a palavra, mais nós nutrimos nosso espírito. Há anos eu ministro essa aula. E já ministrei gravando, já ministrei filmando, já ministrei presencialmente. E cada vez que eu ministro, eu sou nutrido no meu espírito. Esse entendimento, esse conteúdo do reino, ele afeta a nossa vida espiritual. E quanto mais nós nos alimentamos disso, mais nós somos fortalecidos no Senhor. E nós queremos ver esses tópicos relacionados à graça. O primeiro é salvação pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E eu ainda quero ler com você Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa fé é elemento fundamental para tudo o que Deus faz nessa terra em nosso favor. Fé é uma certeza. A Bíblia diz fé é a certeza das coisas que não se veem. E a gente constrói certezas. Uma criança, ela ouve o professor dizer 2 mais 2 é 4. Ela não duvida, ela simplesmente aceita. Mas tem um momento em que ela vai para a prova. E na prova está perguntando 2 mais 2 é quanto? E ela responde 4. Em seguida, ela recebe um ponto positivo do professor. Ela reconhece que na hora da prova, crer que 2 mais 2 é 4, deu certo. Fora isso, ela tem as suas experiências pessoais no dia a dia, pegando 2 objetos, pegando mais 2 objetos, contando, e cada dia mais ela consolida a convicção de que 2 mais 2 é 4. Pode parecer uma ilustração simplória, mas ela é exatamente o que acontece conosco nas questões espirituais. O Senhor nos apresenta a Bíblia. E ao invés de questionar, argumentar, eu decido crer. E quando eu aplico o que eu criei da palavra nos meus desafios diários e vejo a aprovação, vejo o fruto, vejo o resultado, vejo que dá certo, é isso mesmo. Então, eu tenho certezas. Por que é que eu tenho certeza? Não apenas porque alguém me ensinou, mas porque eu pratiquei, decidi crer e pratiquei. E ao praticar, eu vi que é verdade, eu vi que funciona, é correto e não há outra coisa para funcionar, para ser correto, para dar o resultado que deu, senão aquilo que Deus disse. Então nós construímos convicção, tanto em assuntos pontuais, como a convicção na palavra, de uma forma global, total. Eu creio na palavra. Eu creio em tudo que está escrito, porque tudo que eu tenho experimentado da palavra funciona. Essa certeza a Bíblia chama de fé. A fé é a nossa ação, é a nossa intervenção em qualquer circunstância com uma convicção. Não, está escrito na palavra, eu decido crer e eu avanço mediante o que a palavra diz. Então eu tiro prova de que funciona, de que o Senhor entra em ação, de que a vitória vem. Essa convicção, nessa ação mediante a palavra do Senhor, a Bíblia chama de fé. Eu e você precisamos ter fé no plano de salvação. E é claro, ninguém vai poder compreender o plano de salvação se não ouvi-lo. Por isso é importante que a igreja, na vida dos seus membros, os membros do corpo de Cristo, proclamem o Evangelho. Alguém vai ouvir o Evangelho e se decide crer, tem a oportunidade de ir tirar a prova. Mas o passo de decidir crer é nosso. E ele é fundamental, ele é o início de tudo. Pela fé, pela convicção, eu decido crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz, que Jesus derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados.
e que Jesus disse: entrega a sua vida, confessa e será salvo. Eu decido viver dessa forma, operar desta forma, porque eu simplesmente decidi crer. Isso é fé, essa ação de decisão nossa em cima da palavra do Senhor é fé. E a salvação é pela fé. Quando eu decido aplicar fé no que o Senhor propôs sobre salvação da vida de cada ser humano, eu e você podemos experimentar a salvação. A salvação é pela fé. O irmão Philip Yancey, ele escreve no seu livro Maravilhosa Graça e diz assim: a graça não depende do que fazemos por Deus, mas do que Deus fez por nós. Pergunte às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu e a maioria vai responder: sermos bons, corretos. As histórias de Jesus contradizem essa resposta. Tudo o que devemos fazer para ir para o céu é clamar: socorro, Senhor. Salva-me, Senhor. É pela fé que eu creio que só Deus pode me salvar. É pela fé que eu creio que só Deus poderia ter enviado o seu Filho e ele morreu no meu lugar. E quando eu decido exercer essa fé, eu me entrego ao Senhor. Então eu sou salvo. Por isso, esse fundamento doutrinário de que a salvação é pela fé é de elevadíssima importância. Para mim, para você e para qualquer pessoa. Eu e você precisamos saber e agir por fé. É pela fé que nós somos salvos. Então, uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu enfrento todos e qualquer dilema em qualquer época da minha vida, trazendo de volta a convicção pela fé da salvação em Cristo Jesus. Não, eu sou de Cristo. Eu fui salvo. Eu entendi a obra de salvação. E quando estudarmos na próxima matéria sobre os elementos da salvação, você vai entender: eu fui redimido, eu fui regenerado, eu recebi o Espírito Santo, eu fui chamado de filho, feito filho de Deus. Essa convicção em ação, que é a fé, nos salva de todas as circunstâncias. E como Philip Yancey disse, eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu só preciso crer. E ao crer, eu clamo por Ele. E ao clamar por Ele, em todas as circunstâncias, eu experimento que Ele vem, que Ele me socorre, que Ele me salva, que Ele está comigo. Então a minha fé é fortalecida. Então, todas as próximas vezes que eu precisar de novo de exercitar a fé, eu estarei fortalecido na fé. Serei salvo. E a salvação, nós vamos estudar isso com mais detalhes, ela opera lá no nosso espírito, quando nascemos de novo, entregamos nossa vida a Jesus. Mas ela opera no dia a dia, quando eu e você enfrentamos nossa própria natureza, nossa alma, as circunstâncias da vida e decidimos crer no que a palavra de Deus diz, então somos salvos. Esse é o significado da graça, o favor imerecido de Deus. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso crer. E isso é graça de Deus. Imagina se eu e você tivéssemos que ser muito bons. Imagina se eu e você tivéssemos que ser certinhos. Imagina se eu e você tivéssemos que executar determinadas promessas ou pagar determinadas promessas ou sofrer determinados danos e esfoliamentos e esforços. Não há nada que possa comprar a nossa salvação. Se eu pudesse pagar pela minha salvação, então eu não precisaria ser salvo. Uma vez que o preço da minha salvação só Jesus pôde pagar, só me resta crer nele e me render ao seu favor imerecido, graça. E por isso eu exercito fé. Por isso eu decido
simplesmente crer, porque eu já aprendi que não tem esforço algum. As religiões impõem métodos para eu garantir salvação. As religiões impõem coisas que eu devo fazer, valores, preços que eu devo pagar, seja andar de joelhos em um determinado percurso, seja pagar um dinheiro para determinadas pessoas. Não importa o que as religiões inventaram. Não importa a ideia na vida de alguém de que, não, eu não fiz nada de errado. Eu sou sempre muito justo. Eu procuro ser sempre muito bom para com as pessoas. Não há nada que eu e você possamos fazer que nos asseguraria salvação. Porque a salvação é pela graça. E eu acesso essa salvação de graça, pela graça, exercitando fé. Fé, certeza de que Deus fez isso por mim, sem eu merecer, mas Ele fez por puro amor a mim. Isso nos ajuda a ir construindo nossa identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. E quando eu construo identidade assim, por fé, eu enfrento e venço qualquer desafio dessa vida cotidiana. Gálatas, capítulo 1, verso 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, abomínio. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daqueles que recebestes, seja anátema. Não aceite. O evangelho de Jesus Cristo é fundamentado em verdades que estamos estudando aqui. Eu sou salvo pela fé. A salvação é dom gratuito de Deus, é graça de Deus. E quando eu creio, eu me entrego a Ele, então eu estou salvo. O texto que complementa, que nos faz ver com clareza, se eu crer de todo o meu coração e confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, sou salvo. Por quê? Por amor, Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, simplesmente crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande estratégia do engano é negar, diminuir ou desprezar a salvação pela graça de Deus. É por isso que o Deus desse século nega a necessidade do sangue de Jesus e priva as pessoas de crerem no único caminho possível de serem livres do pecado e da morte. Oi? A bondade e a justiça seria então uma consequência da graça e da fé em Jesus? Eu pergunto porque normalmente é difícil a gente encontrar um cristão verdadeiro que não seja bom e justo. A bondade e a justiça são dois atributos divinos. Atributo significa quem Deus é, características de Deus. Deus é bom. Bondade é um elemento da pessoa de Deus. Justiça é um elemento da pessoa de Deus. Deus não apenas é justo nos seus atos. Deus é justiça. Tudo que Deus tem, Ele é. Tudo que Deus faz, Ele é. Então Deus tem amor para conosco, porque Deus é amor. Então, a pessoa de Jesus, por exemplo, é a manifestação da justiça de Deus na humanidade. Não era justo Deus nos criar e permitir que a gente pecasse. E depois
nós sermos condenados pelo pecado que Deus permitiu que viesse a existir na terra. Então é justo que Deus mande um Salvador para nos salvar, sem que a gente tenha mérito ou sem que a gente faça um esforço. Porque não era justo Adão e Eva serem enganados no Éden. Mas Satanás, de forma injusta, enganou. Deus sabia que isso ia acontecer, mas na justiça e no amor dele, ele já havia providenciado o Salvador. Então, quando eu creio no Evangelho, quando eu me entrego a Jesus, meu espírito nasce de novo. O meu espírito nasce de novo para Deus. É o meu espírito revivificado, puro, santo, justo. E eu me torno membro do corpo de Cristo. Se Cristo é bondade, eu passo a ter o fruto do Espírito Santo chamado bondade. Então, você vai ver que toda pessoa que entregou sua vida a Jesus e realmente é guiado pelo Espírito Santo, manifesta atos de bondade e de justiça. Mas, ainda que essa pessoa não tenha se convertido conscientemente a Jesus Cristo, se ela herdou em família elementos do reino de Deus, ela tem no seu espírito, ainda que ele seja um espírito ainda separado de Deus, porque não se entregou a Jesus Cristo, ela tem em si mesmo atributos de bondade e de justiça, como de verdade, como de integridade, como de lealdade, como de discrição, uma pessoa discreta, uma pessoa confiável, como de excelência, uma pessoa que estuda, uma pessoa que você pede um serviço para ela, ela faz o melhor. São características divinas que vêm para o nosso ser. E quando nós conhecemos o Evangelho, nós somos mais rapidamente ainda atraídos a Jesus, porque é isso que eu quero. Eu nasci para isso, eu fui formado para isso, eu fui formado para viver com Ele, eu fui formado para ser assim. E agora eu creio que não é na força do meu braço, é dom de Deus, é pura graça. O que é a fé para a salvação? Vamos ler Romanos 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos lições anteriores sobre o arrependimento. A importância de ouvir a verdade acerca de um determinado caminho e, vendo que estamos no caminho errado, mudarmos de direção. Mediante uma informação verdadeira, uma pessoa sábia ou uma pessoa prudente vai tomar uma decisão. Se eu estou crendo que o caminho é errado, eu decido mudar de rumo para que eu encontre o caminho correto. Essa tomada de decisão, em cima de uma informação recebida e crida, é um exercício de fé. E somente eu e você podemos, pessoalmente, individualmente, tomar decisões assim. E quando eu e você tomamos decisões de fé em direção ao reino de Deus, nos tornamos salvos. Somos salvos. Eu fui salvo de continuar no caminho errado. Eu fui salvo de continuar por mais anos à frente no caminho errado. Mas eu fui salvo também de continuar nesse caminho errado e um dia descobri que eu cheguei por toda a eternidade no lugar errado. Portanto, a fé, ela é fundamental para a salvação. Quando nós lemos o livro de Tiago, a carta de Tiago, quando nós lemos em Marcos, quando nós lemos em Atos sobre o arrependimento, é que o Senhor está trazendo ensino. Olha, você está indo no caminho errado, esse seu caminho de ser tão independente, de você se achar
bom o suficiente para ser salvo, ele é indevido, ele é incorreto, ele não vai te levar à salvação eterna. Eu ouço essa mensagem, eu tomo uma decisão, eu mudo a direção da minha vida e eu recebo a Jesus como meu Senhor Salvador e eu começo a estudar a palavra. Isso me salva. É o próprio Jesus que é o Salvador que entra em ação porque eu decidi, pela fé, me entregar a Ele. A salvação é pela fé e mediante arrependimento. Todas as vezes que os apóstolos, que os discípulos pregavam sobre arrependimento, eles declaravam: creiam no Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos os 4 evangelhos, mas nós temos todas as cartas dos apóstolos, nós temos todo o Antigo Testamento, nós temos 66 livros escritos por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Nesse livro, eu e você somos desafiados a crer. E ao ler e crermos, nós exercitamos fé, e isso nos salva. O crer pela fé é uma atividade, é uma ação que só eu e você podemos tomar. A fé para a salvação é crer, é confiar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico que eu quero ver com você nessa lição é confissão. A importância da confissão. No direito, os processos judiciais, o elemento, a figura, o objeto da confissão é de total importância. Eu preciso vir diante do juiz ou diante do cartório e de alguma forma confessar. Eu e você podemos confessar com uma assinatura. A assinatura numa nota promissória é uma confissão de dívida. A assinatura num termo de propriedade do imóvel é uma confissão de aquisição. Mas eu tenho inúmeras outras oportunidades de confessar. Eu posso, numa pergunta do meu chefe, dizer: foi você que colocou aquela correspondência lá no escaninho? Sim, fui eu. Eu confessei. Isso pode ir a graus muito distantes de nós, em que, diante do juiz, alguém confessa o crime. Alguém de própria vontade, com sua própria voz, ou sua assinatura, ou o seu movimento da cabeça, ele declara: sim, eu concordo, sim, fui eu, sim, eu quero. A confissão é uma das ações mais poderosas do indivíduo, usando toda a instância de autoridade que eu tenho sobre mim ou sobre tudo que me pertence. O que eu falo tem autoridade. A palavra de confissão, ela no mundo espiritual vale mais do que a assinatura que eu deixei registrado no cartório. E Deus, justo, conhecedor de tudo do mundo espiritual, Ele espera que eu e você confessemos. Eu declaro com a minha própria voz que de todo o meu coração crio no Evangelho, e ao crer no Evangelho, eu resolvi entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero nascer de novo e eu quero que Jesus venha morar dentro de mim, o seu Espírito habitando em mim. Essa confissão, não por coação ou não por ignorância, mas por conhecer, isso é, por fé, ela faz parte do processo de salvação. Por isso Jesus diz: todo aquele que no seu coração crer e com sua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será salvo. A confissão não é a repetição de uma reza. Embora eu e você possamos ser auxiliados por alguém e repetir a oração que alguém nos ajudou a fazer, eu preciso entender o que eu estou dizendo. Eu preciso compreender o que eu estou dizendo, senão a fé não entra em ação. A fé é uma certeza. E ao compreender o que eu estou orando, eu digo
Amém, eu concordo, é isso. Eu estou confessando. O confessar, que no grego é homologel ou homologel, é uma palavra que diz assim, eu, na autoridade que tenho sobre tudo isso, eu estou determinando, eu estou comprovando, eu estou afirmando. Da mesma forma, o mundo das trevas, o império das trevas, precisa das nossas palavras, das nossas confissões. Por isso, quando alguém pragueja, quando alguém xinga o outro, quando alguém blasfema, ele está legalizando o maligno. E eu e você precisamos saber dessas coisas espirituais. A confissão faz parte do nosso processo de salvação. Quarto ponto, a fé é o estilo de vida do salvo. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, nós lemos, o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. Em outra passagem, o apóstolo Paulo ainda diz assim, nós não nos guiamos pelo que vemos, porque o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Ele está mencionando sobre a nossa realidade espiritual. As coisas que realmente permanecem estão no mundo espiritual. Tudo, aço, madeira, as realidades do mundo físico, tudo passa, tudo, absolutamente tudo passa. Nada disso é verdadeiramente real. Ainda que seja essa mesa aqui, que você vai dizer, não, isso é real, temporariamente. Mas as coisas espirituais são reais e não são temporais, são eternas. Portanto, eu e você precisamos nos firmar em coisas eternas, naquilo que é eterno. O versículo que lemos, o meu justo viverá pela fé, diz respeito, nos tornamos pessoas que se firmam não no que se vê, mas naquilo que está escrito na palavra que pertence ao eterno. É uma decisão de vida. E, de novo, essa decisão opera a salvação. Eu vou para uma cirurgia, como exemplo, e eu estou temendo a cirurgia. Mas eu leio na palavra que os anjos do Senhor se acampam ao meu redor e me livram de todo mal. Então eu apago os dardos de medo que me vieram por conta da circunstância de cirurgia. Não, estou confiando, o Senhor vai comigo. Isso afeta instantaneamente todo o meu organismo. Isso atrai instantaneamente, por fé, os anjos do Senhor. E crer nisso não é produto de um raciocínio ou de prova num laboratório. É fé. Fé na palavra. Eu decido crer, então eu sou salvo. Salvo do medo, salvo das alterações de risco no meu próprio organismo, salvo da preocupação, não, então eu não vou para a cirurgia, eu estou morrendo de medo, não vou para a cirurgia, e eu perco aquilo que seria instrumento de cura para o meu corpo. Apesar dessa limitação, dessa ilustração ser tão limitada, eu e você podemos e devemos aplicar essa verdade em qualquer assunto da nossa vida. Perdi o emprego, ou eu vou entrar numa depressão, ou eu vou falar assim, Deus tem algo para mim. Então eu me levanto, ponho um novo terno, uma nova roupa e saio em busca de emprego e vou encontrá-lo. Porque o Senhor honra quem, pela fé, confia nele. Então aquilo que está escrito na sua palavra vai acontecer. Suas promessas vão acontecer na minha vida e eu serei salvo. O inimigo anda ao derredor, o tempo todo ele quer nos levar para um lugar de morte, matar, roubar e destruir. E se eu não exercito fé, eu me vulnerabilizo a todos os dardos e ciladas do inimigo. Por isso, o justo vive pela fé. Aplicamos fé, recebemos e aplicamos fé pela palavra para sermos salvos, entregar nossa vida a Jesus Cristo, mas também para todos os desafios diários da vida. Quinto tópico, a certeza da salvação. Eu quero ler um versículo que está em Romanos capítulo 8 e que nos afirma
que nos dá a base, segurança, para crermos nesse elemento da certeza. Romanos, capítulo 8, nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão hebraica que quer dizer papaizinho. É uma expressão carinhosa de intimidade com o Pai. E o texto continua dizendo, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Um dos sinais, um dos resultados, uma das operações da salvação de Jesus em mim e em você é a certeza de salvação. Eu tenho certeza que eu estava indo para um caminho errado. Eu li o Evangelho, eu ouvi o Evangelho, eu decidi crer, eu experimentei mudança de vida, mudança de rumo, e ao mudar de rumo eu comecei a experimentar a presença de Jesus. O Espírito Santo começou a trazer dos seus frutos paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu comecei a vencer minha própria natureza carnal e a vencer os desafios das trevas nesse mundo tenebroso. Eu comecei a ter provas de que o governo de Jesus Cristo na minha vida mudou tudo. Então, eu tenho certeza de que eu fui salvo. Tanto salvo em todas as circunstâncias terrenas, como eu tenho certeza de que em Cristo Jesus eu venço a morte, eu venço o pecado, eu venço a carne, eu venço o mundo, mas eu venço a morte também. Significa, o medo foi embora. Não é que eu me torno um aventureiro que não pensa, que não calcula, inconsequente. Não, eu continuo tendo o medo biológico que me protege, eu continuo sendo prudente, mas eu não temo mais a morte. O assunto morrer, deixar essa terra, deixa de ser um desconhecido que me gera medo. Porque em Cristo eu venci a morte. Isso é, quando eu deixar essa vida, eu estarei por toda a eternidade com Deus, porque eu fui salvo. A salvação implica em coisas terrenas e passageiras, mas, sobretudo, implica na minha eternidade. Eu não temo, eu não fico num vazio, eu não fico num vácuo, eu não sei a eternidade. Não, eu tenho certeza que o Espírito habita em mim e eu vou viver com Deus por toda a eternidade. Isso me traz confiança, segurança, paz. Eu tenho certeza da salvação. A certeza da salvação eterna em Cristo Jesus é um selo que vem por causa dos nossos próprios atos de fé, entregando nossa vida a Jesus Cristo, mas sobretudo por causa da presença do Espírito Santo em nós. Eu e você precisamos ter certeza de que essa conversão do caminho trouxe o governo absoluto de Cristo sobre nós. Nós estamos sendo transformados cada dia mais semelhantes a Jesus. Nossa natureza, nossa personalidade, nosso temperamento, nossos hábitos, tudo está se tornando cada dia mais alinhado com o reino de Deus. Essa convicção, essa certeza faz parte da operação de salvação de Jesus em nós. A minha pergunta a você é: você tem certeza de que foi salvo? Porque quem não tem essa certeza, possivelmente não foi salvo. E se eu e você não experimentássemos salvação, teríamos condenação eterna. Aquele que não foi salvo, não nasceu de novo, o seu espírito não tem comunhão com o Espírito de Deus, pode até receber misericórdia de Deus, recebe graça de Deus, recebe tantos livramentos de Deus, recebe o sol, recebe luz, recebe alimento, recebe paz, recebe vitórias, mas apenas na dimensão passageira, temporária, terrena. Eu e você, para recebermos de Deus salvação eterna, precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo, nascer de novo,
sermos salvos e essa convicção toma posse do nosso espírito. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Eu repito a pergunta, você tem certeza da salvação? A certeza da salvação não é porque nós frequentamos um culto, uma religião, nós somos certinhos. A certeza da salvação é porque somos guiados pelo Espírito de Deus. O versículo que lemos em Romanos diz, os filhos são guiados. A expressão popular diz, todo mundo é filho. Não, todo mundo é criatura. Que se afastou de Deus no Éden através de Adão e Eva e, consequentemente, todos os seus descendentes nasceram distantes de Deus. E eu só me torno filho de novo quando, por meio de Jesus Cristo, eu entrego minha vida ao governo de Jesus, eu sou levado de volta ao Pai. Meus pecados foram perdoados, eu estou livre e eu agora, por minha livre e espontânea vontade, me entrego a Jesus Cristo. Eu experimento nascer de novo, eu experimento ser salvo, o Espírito vem habitar em mim, eu tenho convicção, eu nasci de novo. E mais uma vez eu posso perguntar, você tem certeza que nasceu de novo? Sim, eu nasci de novo. O que é que te assegura que você nasceu de novo? Não são meus procedimentos, muito menos a religião. O que me assegura é que o Espírito Santo governa a minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. E eu ministro sobre você. Que em todo tempo eu e você sejamos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. E se alguém assiste essa aula e não tem certeza da salvação, pode fazer uma oração simples. Senhor Jesus, eu ouvi o teu evangelho. Eu estou lendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo o teu plano de salvação. E eu decido, sem saber como, sem poder fazer nada, por pura graça, por fé, eu decido entregar a minha vida ao governo de Jesus Cristo. Venha habitar em mim e me conduza. Eu quero ser transformado dia após dia à imagem e semelhança de Jesus. Você, crendo, faz uma declaração como essa. Você começa a ter experiências profundas com o Espírito Santo e Ele vem morar na sua vida. E Ele vai trazer certeza de que quando deixarmos essa terra, nós estaremos por toda a eternidade com Deus. Certeza também de que enquanto vivermos nessa terra, Ele nos salva, Ele nos guia, Ele nos sustenta. Eu abençoo sua vida. Se você ainda não tem essa experiência, seja alguém que confessa a Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, confesse a Ele como Senhor e Salvador e experimente receber Jesus, o Espírito de Deus, na sua vida.